Muitos irmãos têm batalhas na mente, e são coisas que já vêm durando anos e anos, mas não deixe que o Senhor, não permita que o Senhor deixe de trabalhar, permita que Ele trabalhe na tua mente. Outros irmãos têm problemas em outras áreas, o importante é deixar o oleiro trabalhar, dia após dia, o oleiro trabalhando, permita que ele trabalhe, não cesse, não deixe que o oleiro deixe de trabalhar, permita o trabalho dele na tua vida, na minha vida, de todos nós, amém? Queridos, eu vou pedir para o Diácono Bruno colocar para nós um pequeno vídeo, mas nós vamos verificar aqui, meus amados, enquanto ele coloca o vídeo, prestem bem atenção, meus amados, ele vai passar aqui dois tipos de vaso. Ele vai fazer um vaso bem simples, e percebam a agilidade do oleiro. Pode colocar, Diácono Bruno. Um vaso muito simples. Então, meus amados, não importa o tipo de vaso que eu sou na mão do Senhor, não importa se eu sou um vaso simples, vejam só, ele fazendo um vaso muito simples, meus amados, percebam a agilidade, em poucos segundos ele vai fazer este vaso, mas perceba a habilidade do oleiro. Assim é o Senhor Jesus na nossa vida, Ele sabe como trabalhar o barro, pronto, um vaso feito, Ele vai tirar e vai fazer outro exatamente igual, mas percebam bem, meus amados, Ele pega o barro, coloca naquela roda, e Ele começa agora a dar a forma. E um detalhe muito importante aqui, queridos, vejam aonde Ele coloca a mão direita, na água, então é barro e água, pronto, o segundo vaso está pronto. Agora, queridos, um vaso mais complexo, mas de igual forma, percebam a habilidade. Então, queridos, não importa se eu sou um vaso simples, um vaso mais complexo, não importa a forma que o Senhor Ele vai dar à minha vida, não importa o fim. Tanto é que nesse ministério, queridos, não importa se nós somos pastores, diáconos, presbíteros, se nós somos instrumentistas, não importa o tipo de função que nós temos, a função não é importante, o importante é ser um vaso nas mãos desse oleiro. Percebam a habilidade, queridos, percebam o que ele vai fazer. É glorioso quando esse vaso ele fica pronto, mas percebam todo o processo. Aqui, meus amados, neste vaso ele demora aproximadamente 2 minutos, 2 minutos e 10 para fazer. Se fosse para nós fazermos um vaso de barro, nós levaríamos, quem sabe, semanas para fazer. Mas o oleiro, que é habilidoso, ele faz em poucos minutos. O Senhor Jesus é aquele que trabalha na nossa vida, não importa o tempo que Ele trabalhe, mas Ele tem as mãos hábeis para trabalhar. Ele sabe como dar a forma, Ele sabe como fazer. Este vaso aqui, meus amados, ele tem um outro propósito, diferente daqueles 2 primeiros, que são vasos mais simples, mas não são menos importantes. Então não importa o que eu sou na presença do Senhor, não importa se eu tenho função, se eu não tenho, o importante é eu estar na presença do Senhor, o importante é ser um vaso. Ele para a roda, Ele dá ali a forma, vejam que glorioso, meus queridos. Ele tirou aquele pedaço de barro antes, e agora então Ele vai terminar este vaso. É um oleiro, um hábil oleiro. É assim a nossa vida, queridos. Ele vai dando a forma, Ele vai dando acabamento, mas eu preciso ser um vaso, eu preciso ser um barro que permita esse trabalho. Eu preciso permitir o agir do Senhor, eu preciso permitir o trabalho. Pronto, meus queridos, está feito o vaso. Vejam só, em 2 minutos, aquele oleiro, ele termina este segundo vaso. Então, 2 tipos de vaso. Meus amados, não importa se eu sou um simples copinho de barro, um vaso muito simples, ou se eu sou um vaso, que nem nós vimos o segundo exemplo. O importante é nós sermos um barro, para que o Senhor Ele possa trabalhar então na nossa vida, removendo aquelas pedrinhas que tantos anos estão conosco, aquelas coisas do passado, as coisas da nossa mente. Precisamos permitir que o oleiro ele venha retirar isso, ele venha trabalhar. Amém, meus amados?